Olá a todos, nós hoje retomamos o estudo do livro Nosso Lar, Psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz. E nós vamos iniciar o capítulo 20, que chama Noções de Lar. Aqui vamos lembrar que o André Luiz estava no diálogo ali com a dona Laura, que é a mãe de Lísias, que é o lar ali que tinha acolhido ele em Nosso Lar. Depois que ele saiu do hospital, ele teve ali alta, ele tem a permissão do ministro Clarencio de visitar ali vários ministérios, e é oferecido a ele o lar ali de Lísias, da mãe Laura, que dá todo o suporte, todo o carinho que ele tanto precisava. E o André Luiz estava conversando com ela, e aqui diz: desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Ela responde: sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. Vejam, Nosso Lar é uma cidade de transição. Vamos sempre lembrar que é uma cidade muito próxima da Terra. Não é uma colônia de muita evolução, de espíritos altamente evoluídos, a não ser ali os que dirigem a colônia. Mas os habitantes, na grande maioria, são ou doentes ou necessitados que estão sendo obrigados, ou trabalhadores, trabalhadores de boa vontade, dedicados. Mas ali é uma cidade de transição. Então vejam, as almas femininas, ela fala, aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Então, muitos que estão ali, muitas almas, estão trabalhando ou para voltar para a Terra, em experiências ali de aprendizado, ou se já atingiram uma condição maior, para ir para esferas mais altas, mais elevadas. E é interessante que aqui fala almas femininas, mas nós aprendemos no Livro dos Espíritos que o espírito não tem sexo. Mas vejam, um espírito que passa durante muito tempo por uma encarnação como homem, ele acaba ali absorvendo muito ali das características, dos comportamentos do sexo masculino. Assim como espíritos que passam muito tempo, muitas encarnações, talvez sucessivas, no corpo ali feminino, vai também fixar mais intensamente as características femininas, da sensibilidade, do detalhe. O homem já é mais objetivo, Mas o espírito, para ser perfeito, ele vai passar ali pelas duas situações, sejam na condição masculina, seja feminina, porque nos dois polos, nos dois corpos, ele vai ter uma série de aprendizados. A mulher, por exemplo, ela é mãe, ela carrega ali um filho 9 meses ali no ventre. Isso é uma experiência para o espírito muito rica, de desenvolvimento ali da sensibilidade, do carinho. A gente percebe dentro de uma casa, é a mulher ali que percebe com mais detalhe o que se passa ali com cada um, com diferentes filhos. O homem já tem uma visão mais ampla do todo, do conjunto. Ele já não é tão detalhista. Mas enfim, o fato é que, seja ali uma existência no corpo masculino ou feminino, há diferentes aprendizados. Então, quando fala que alma feminina, são aqueles espíritos, como aqui Dona Laura, que tem essa característica mais acentuada. Mas, mais uma vez reforçando, o espírito, ao longo das suas muitas vidas, ele vai passar ali pelos dois polos para que aprenda ali nas situações de existências num corpo masculino ou existências num corpo feminino. E o André Luiz pergunta: mas a organização doméstica em Nosso Lar é idêntica à da Terra? Uma pergunta interessante, A organização lá é idêntica à nossa? A Dona Laura responde: o lar terrestre é que há muito tempo se esforça por copiar o nosso instituto doméstico. Então vejam, nós aqui que tentamos copiar, tentamos nos aproximar do que existe do outro lado, Porque do outro lado existe muito mais equilíbrio, muito mais respeito, muito mais sabedoria,
entre ali os casais, tanto que ela vai falar, né? Mas os cônjuges por lá, ou seja, aqui na Terra, né, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta, né, da Terra, pela última vez, trazia, como era natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levado a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. E o André Luiz pergunta para ela: você não poderia dizer-me algo das lições recebidas? E ela responde: o orientador, né, o palestrante que ministrou esses ensinamentos tão profundos para ela, era muito versado em matemática. Fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Então vejam, esse orientador diz que o lar é como um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. Então a mulher traz ali essa sensibilidade mais suscetível a essas inspirações criadoras, né? A reta horizontal, então vejam, a vertical é o sentimento feminino e a reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É um templo onde as criaturas devem se unir espiritual antes que corporalmente. É muito rica essa expressão quando compara o lar a um templo. E de fato, né, por mais que as organizações da Terra mudem, as instituições, a família sempre vai ser ali a base, o núcleo ali, a oficina de exercícios ali para todos nós, onde nós somos acolhidos. Então é um verdadeiro templo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa casa não se torne somente uma casa, né? Um bloco ali de concreto, compartimentos onde as pessoas vivem, mas um lugar em que as pessoas que estão ali dentro, elas possam se sentir acolhidas. E daí é importante nos perguntarmos o que eu tenho feito no lar em que Deus me colocou, não é? Que influências eu tenho deixado para as pessoas que convivem comigo? Eu esteja solteiro, eu esteja ali com uma companheira, um companheiro, com os filhos. O que eu tenho feito daquilo que Deus me confiou, por exemplo, quando se diz em relação aos nossos filhos, né? Eu conheço essas pessoas que convivem comigo, o que se passa dentro delas, o que elas sonham, quais expectativas que elas têm. Porque se a gente não alimenta, não cultiva, a vida passa muito rápido, né? E quantas vezes a gente se deixa levar ali por coisas pequenas, né? Discussões ali, às vezes sem sentido, tanto que é muito comum vários casais falarem: olha, a gente briga, mas por quê? Por coisa boba, por coisa pequena, né? Porque estamos de tal maneira ali irritados, descontentes, que pequenas coisas nos aborrecem, pequenas coisas nos magoam, pequenas coisas tiram a nossa paz, né? Então esse convívio ali dentro do lar é um cultivo diário, né? Da atenção, do cuidado, do zelo ali pelo outro, do respeito. E para nós muitas vezes é uma luta, é uma conquista chegarmos a esse ponto desse respeito, desse zelo, para que com o tempo aquilo se transforme no carinho maior, no afeto, né? E caminhando aí para esse amor mais abrangente, mais puro, mais verdadeiro. Mas, como diz Frei Fabiano, o amor, antes de se consolidar dessa maneira tão ampla, ele passa pelo respeito, pela disciplina, né? É um aprendizado diário. Então ela continua dizendo sobre essa palestra que ela ouviu, né? Ela diz então: há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais
que aventam, né, que defendem várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor, o lar é uma conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Então vejam, os homens vão realizando, vão conquistando vagarosamente, lentamente, dia após dia, não é? Então tenhamos ali a paciência quando percebemos que não estamos no lar em que nós sonhamos, com as pessoas que nós sonhamos, mas será que nós também somos espíritos, companheiros que as pessoas sonharam? Então daí a necessidade da paciência, né? Do respeito, da compreensão, para que gradativamente nós possamos ir construindo esse ambiente acolhedor que ele fala aqui. Por isso que ele fala que os homens vão realizando vagarosamente, né, lentamente essa conquista. Onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou egoísmo feroz. Vejam, fala que muitos casais aqui na Terra passam as horas do dia na indiferença ou no egoísmo. Então a indiferença é uma das piores coisas que tem. Às vezes dói muito mais a indiferença do que até uma própria agressão, né? Porque sentimos que o outro é indiferente, que o outro não nos percebe, que o outro não nos vê, isso às vezes machuca muito. Então temos que tomar muito cuidado para não sermos indiferentes às pessoas que convivem conosco. E nem esse egoísmo feroz que ele fala, quando olhamos só para as nossas necessidades, pensamos na nossa vida, nos nossos sonhos, esquecemos ali até de perguntar como o outro está se sentindo, como foi o dia dele, como está o trabalho, o que ele tem feito, ou pensarmos quais são as necessidades dessa pessoa, será que eu não posso proporcionar ali ao outro um momento ali de lazer, né? Fazer alguma coisa que minimize ali o cansaço, né? Compartilhar ali das tarefas domésticas, enfim. Esse olhar ali para o outro que quantas vezes na correria do dia a dia nós vamos lentamente ali nos afastando. Eu sempre gosto daquele exemplo de que às vezes uma árvore ela é derrubada a golpes de machados ali afiados, né? Que alguns golpes já derrubam uma árvore. Essa árvore cai, mas às vezes nós passamos por uma árvore e aparentemente está tudo bem, mas essa árvore está cheia de cupim. E lentamente esse cupim ele vai deteriorando a árvore, ele vai destruindo essa árvore. Então, da mesma maneira, às vezes no dia a dia, situações acontecem que se assemelham a cupins. Elas estão ali, silenciosas, discretas, mas se a gente não tomar cuidado e não perceber, elas lentamente vão minando ali o relacionamento, elas vão desgastando ali aquela convivência que talvez era tão harmoniosa, era tão benéfica, mas ali pelo descuido do cuidado com o outro, é como se esse cupim silencioso que vai ali desgastando e se não tomarmos cuidado, quando percebemos, a distância já será grande ali do outro, né? Então ela continua relatando a palestra que ela ouviu, né? Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte, né, nem a mulher se decide animar o esposo na linha horizontal dos seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino da ternura e do sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade na vida íntima, né? Fingem, né? Na sociedade e na vida íntima. Um faz viagens mentais de longa distância. Olha essa expressão interessante. Viagens mentais de longa distância, quando a nossa cabeça está longe, nosso pensamento está longe, podemos estar em casa ali, sentados no mesmo ambiente, no mesmo sofá, na mesma mesa,
mas a nossa cabeça está longe, né? Viagens mentais de longa distância. Quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Então, ó, às vezes alguém está partilhando ali uma preocupação, a rotina do dia a dia, a gente não está ali, a gente não está ouvindo. Então, se a pessoa pergunta para nós alguma coisa, a gente fica perdido porque o corpo está ali, mas o espírito está longe, né? Se a mulher fala nos filhos, o marido excursiona pelos negócios, né? Tá pensando nos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho, né? O homem comenta alguma coisa ali do trabalho que ele faz, a mente da esposa se volta ao gabinete da modista, né? Ou seja, está pensando ali na moda, né? Nas roupas, enfim. É claro que em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escala grandiosa da vida eterna. Esses conceitos, André Luiz diz, calavam-me a fundo e, sumamente impressionado, observei. Senhora Laura, essas definições suscitam, né, abrem ali um mundo de pensamentos novos. Se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. E ela responde, questão de experiência, meu amigo. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é uma instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer que nem todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. Ou melhor, me perdoe. Daí dizer que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial, mais simples, assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de forças sublimes, mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam os corações. Então ele está falando aqui, aliás, ela está falando de quando nós estamos ali noivos, tudo são flores, né? As coisas mais simples geram encanto, um ri ali das coisas que o outro fala, mas quantas vezes quando se assume ali um casamento, isso vai ali deixando de lado, né? Aquele carinho, aquele cuidado, não é? Então, ela nos chama a atenção. Mais uma vez, trazendo aí a questão do lar, né? Que o lar é uma instituição divina, né? Que nós devemos viver ali com o coração e com a nossa alma. Em função do tempo, a gente vai encerrando por aqui, mas na semana que vem nós continuamos nesse capítulo, nesse tema que é tão interessante. Que Deus nos ampare, nos fortaleça.